Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo na nossa aula de hoje. Quero falar um pouquinho sobre um conceito no decal. Quero deixar bem claro que isso é apenas um conceito que você pode usar em momento oportuno. Não é uma regra, tá? Não estou falando que é para você fazer isso à torto e direita. Você vê uma faca e simplesmente fazer isso. Se você tem uma oportunidade, legal? Se você não tem, você precisa de outra medida. Então essa é uma defesa contra ameaças de arma de lâmina, decal, defesa contra ameaças de arma de lâmina, que ela pode ser aplicada a vários cenários diferentes. Então a gente tem vários cenários dentro do decal, arma no pescoço, arma na barriga, nas costas, lateral, cabeça e assim por diante. E essa defesa, por assim dizer, é uma que se aplica a vários desses cenários, tá? Salvo um ou outro ali, que é, por exemplo, uma situação de refém ou de terceiro, que aí realmente não dá para ser aplicado, mas de uma forma geral isso pode ser muito bem aplicado. Qual que é a ideia? Vou ilustrar aqui. Então, por exemplo, o Kleber me apontou lá a faca, tá? Qual que é a ideia que eu posso fazer? Se eu tenho a oportunidade de sair do local, né, seja correndo, seja, enfim, né, me dispersando, me enfiando no meio da multidão ou algo nesse sentido, se eu tenho como fazer isso, é uma opção, tá? Então o que eu faço? Eu posso sair correndo, tá? Só que eu não posso simplesmente sair correndo. Eu tenho que gerar uma distração. Se a faca está aqui, eu simplesmente saio correndo, ele vem, me esfaqueia, tenta me segurar com a outra mão, me puxa e me corta, ou ele simplesmente avança e me estoca. Não resolve. Então eu preciso causar uma distração. Então a ideia é que eu jogue a faca para o lado contrário, certo? Então imagina como se fosse um X aqui, né? Imagina que o ponto médio está aqui no meio e aí forma um X para lá, né? Uma linha na diagonal para lá e outra para cá, fazendo um X. Então, para onde você vai se deslocar, você vai jogar a faca para o lado contrário. Então, imagina que eu quero sair para esse lado aqui. Então, eu tenho que jogar a faca para aquele lado. Se eu quisesse sair para o outro lado, eu jogaria a faca para aquele lado, sempre na diagonal, nunca em linha, tá? Então, nesse cenário, seria mais ou menos como fizesse isso. Em momento oportuno, ia estar distraindo, verbalizando, né, distraindo, chamando a atenção dele. E em um momento oportuno, eu iria bater na faca, de forma que a faca fosse para o lado contrário e eu pudesse sair correndo para o outro lado, tá? Por que disso? Porque se a faca está aqui e eu simplesmente faço isso, ele me ataca. Se ele tenta me atacar quando eu faço isso, até ele voltar, eu já ganhei uma certa distância. Que seja 1 metro, 1,5 metro, já é o suficiente para ele não conseguir me acertar, certo? Então essa é a ideia. Se eu não tenho como sair correndo para esse lado, né? Então eu vou correr para o outro lado. Por exemplo, utilizando aqui a próprio ambiente, você não consegue ver, mas bem aqui na minha frente tem uma grade. Não tem como sair correndo pela grade, não dá. Então seria melhor eu correr para lá. Tem umas árvores, consigo talvez, né, entrelaçar ali pelas árvores e lá no final eu sei que tem um portão que eu consigo sair por ele. Então se fosse exatamente esse contexto, eu jogaria a faca para cá, enquanto eu correria para o outro lado. Né? Às vezes a pessoa fala, lado quente, lado frio, né? Se eu jogar essa faca para cá, eu estaria indo para o lado quente dele. Não faz diferença, o importante é que eu estaria me deslocando. Eu tenho que gerar essa distração momentânea e aí sair. Tá? Isso valeria o mesmo se fosse, por exemplo, no pescoço, eu faria a mesma coisa, eu afastaria a faca e sairia. Né? Se fosse, por exemplo, na lateral aqui do corpo, a mesma coisa, eu bateria e sairia e assim por diante. Só que, novamente, isso aqui não se aplica a todos os cenários. Como eu falei, isso aqui ele pode ser uma solução se tudo fazer sentido. Como? Acertar ali a mão e você conseguir sair correndo. Se é que você vai conseguir sair correndo, você pode correr. Você está preparado para correr? A sua roupa permite, o seu calçado permite? Uma mulher tal, tá de salto alto, será que vai conseguir correr de salto alto? O cara está com lá um jeans mais justo, que ele mal consegue andar, ele anda assim na rua. Né? Será que ele vai conseguir correr? Às vezes o cara está com uma roupa social, a roupa social a gente sabe que ela é meio justa ali, vai dar uma passada um pouco mais larga, você já arrebenta a roupa que você não vai conseguir correr. Será que você vai conseguir? O sapato, enfim. A própria dimensão ali do ambiente, né? Um ambiente desnivelado, tem muita pedra aqui, tem uns paralelepípedos muito loucos, tem uns buracos ali na frente. Será que isso seria o suficiente? Será que você ia conseguir correr? Tem as próprias pessoas ao redor. Imagine que você, por exemplo, está num show, num shopping, enfim, em algum lugar com muitas pessoas. Será que você ia conseguir correr, né, sem ser barrado por essas pessoas? Então não é só sair correndo. Né? Tudo tem que casar para que isso seja funcional. Né? Se alguma coisa sair ali fora do contexto, a chance de dar errado
é muito grande. Não adianta nada, por exemplo, tem um monte de pessoa passando aqui do lado, aí eu faço isso, bato com uma pessoa aqui e aí ele me pega e me esfaqueia. De nada adianta, certo? Então tudo tem que casar naquele momento. É uma possível solução a outro cenário. Se você está sozinho, ótimo. Mas se você estiver com outra pessoa, tá? Como, sei lá, mulher, marido, filho, pai, mãe, sei lá, você está com o teu cachorro, tá passeando, não vai simplesmente sair correndo e deixar quem quer que seja lá. Não dá. Então assim, é uma possível solução, mas ela não é, eu costumo dizer que é a defesa universal, né? Porque ela serve para vários cenários dentro do decal, mas ela não é tão universal assim a ponto de você fazer, né, ela em qualquer momento, beleza? Então, forte abraço, a gente se vê amanhã, Mabuhay!